Alberto Ribeiro Lamego aborda em seus estudos que o primeiro engenho de açúcar na região somente surgiria no século XVII, com a fundação do engenho de São Salvador, em 1650, segundo documentação encontrada no cartório do primeiro ofício de Campos. Contudo, o certo é que a cultura da cana-de-açúcar apenas vingaria no século seguinte. Nesse momento, dá-se o início da cultura da cana-de-açúcar na planície Goitacá. A partir do incremento dado à lavoura açucareira, Campos passaria a prosperar, prosperidade esta que atingiria proporções elevadas na virada do século XVIII para o século XIX. Não restam dúvidas de que a cana-de-açúcar modificaria a paisagem do norte fluminense. Em 1820, havia no distrito 400 engenhos e cerca de 12 destilarias. No século XIX, a produção açucareira campista atingiu o auge com a introdução de novas técnicas na fabricação do açúcar, além da entrada vultosa de capitais para o aprimoramento dos primitivos engenhos, que se transformavam em engenhos centrais e em usinas. Porém, com o passar dos anos, o número de usinas de Campos foi diminuindo. A decadência do sistema sucroalcooleiro afetou os trabalhadores e, acima de tudo, a planície. A primeira usina instalada no Brasil foi a usina do Limão, em Campos dos Goitacazes, entrando em funcionamento em julho de 1879. A região de Campos dos Goitacazes chegou a ter 23 usinas em funcionamento entre as décadas de 70 e 80 e alcançou seu recorde de produção em 1989, quando moeu 9 milhões de toneladas de cana, mas hoje conta apenas com 3 usinas em atividade e uma disponibilidade de cana de 2 milhões de toneladas. Isso aqui tempo era na ignorância, aquilo ruim mesmo, era ruim. Muita gente ia, não aguentava o serviço, largava. Mas a gente estava treinado já no serviço, estava treinado, não estava ruim não. Trabalhar também, a bicha também, trabalhou muito aqui na enxada assim, ó. Enxada, há 9 anos, tinha enxada, né? Tinha enxada, muito novo, pegava enxada, capinando, assim, capia. Capinando o capim, capinava o capim assim, ó. Capinava o capim, limpando. Também. Aí eu pensão de cana, sabe? Encovava. Aí a pensão de cana encovava assim, ó. Encovava na boia de cana. Tapava. Essa lega aqui, ó, acho que era 7 e pouco. É a morréis. É 7 morréis. 2 mil reais, 7 mil reais por noite. A gente trabalhava 7 mil reais por noite. Trabalhando no era 7 mil reais ganhar. O ex-patrão é a melhor pessoa que tinha no mundo. Nunca deixou faltar nada pra gente, mas esse que entrou agora não tem nada a desejar, só deve a todo mundo. Tem gente passando fome aí em volta dele. Em junho de 2009, o Ministério do Trabalho e Emprego encontrou 280 cortadores de cana-de-açúcar em situação degradante na usina Santa Cruz, em Campos dos Goitacazes.
Entre as pessoas estavam 5 crianças, mas de acordo com o auditor fiscal e coordenador da fiscalização, Rodrigo de Carvalho, o número poderia ter sido bem maior. Ele relata que um aliciador ordenou que os trabalhadores corressem para dentro do canavial e por isso só conseguiu registrar apenas esse número. Segundo o Ministério, a usina mantinha os trabalhadores sem equipamentos de proteção, sem acesso à água potável, refeitórios e sanitários. Além disso, os trabalhadores eram transportados em ônibus clandestinos em péssimo estado de segurança, junto com ferramentas de trabalho. E isso sem contar as paralisações causadas pelo não pagamento de salários ou direitos trabalhistas em várias usinas. O processo da usina aqui em Santa Cruz está muito difícil porque o pessoal, o escritório daqui é em São Paulo, o pessoal que está aqui ficou a minoria, não depositou uma parte do 13º para o pessoal da lavoura. A gente que trabalha não tem o fundo de garantia nosso, a gente vai lá na caixa, não colocou um tostão, entendeu? Desde 2005 para cá, até o meado de 2005 colocaram. A partir dessa data não colocou mais fundo de garantia de ninguém e a gente está aí sem saber o que vai fazer. Alguém diz que a usina está sendo passada, mas nós que somos funcionários não temos conhecimento de nada. Então está uma situação difícil, a gente sem saber o que fazer, sem perspectiva de vida, pagamento atrasado, pagou até o mês passado, o mês retrasado, esse mês agora, hoje, já é aí 18, não pagou, então a gente está vivendo uma situação muito difícil e a gente precisa resolver essa situação porque está chegando um ponto que o pessoal está desesperando, luz, você pode olhar, se você quiser passar aqui, você pode olhar, a maioria do pessoal aqui tudo com fiação engatada aí com gato, porque a luz é cortada, porque a ampla não espera. Quer dizer, é uma situação difícil, tem gente aí passando necessidade. Atualmente, Campos ainda conta com 2 usinas em atividade. A usina Paraíso, que existe há mais de 160 anos e era um engenho movido a rodas d'água, e a antiga usina São José, que hoje é a cooperativa Coagro. A cooperativa foi criada, entendeu? Em visita de Paulo Baixo e Frederico, que são os líderes dois daqui da Coagro. Eles foram para o Paraná, chegaram lá e encontraram o sistema de cooperativa. Então eles implantaram, como os pioneiros, implantar a cooperativa aqui na usina São José, antigamente a usina São José. Nossa cooperativa, ela existe 20 sócios, todos fornecedores de cana. Ela foi criada porque eles estavam na mão dos negros que os menosprezavam, entendeu? Pagava o que queria na tonelada de cana, recebia a hora que queria. Então, essa cooperativa foi criada para poder dar prioridade. Hoje nós temos em torno de 8 mil fornecedores de cana filiados à Coagro. Então, essas cooperativas, esses fornecedores, do pequenininho ao grande, tudo botam cana aqui, porque sabe que aqui são deles, são dos 20 e os outros são associados, entendeu? Mas o comando está na mão de 2, Frederico Paz e Paulo Baixo Júnior, entendeu? Eles que comandam. Então, você que é fornecedor, por exemplo, você coloca a cana, você tem direito de deixar o açúcar aqui guardado para você vender posteriormente o melhor preço, ou você vende imediatamente, você faz uma troca, você joga da cana e recebe em açúcar. Isso aí são cálculos, né, de acordo com a análise da qualidade da cana. Então todos recebem ou em matéria, ou em cana, ou em açúcar, ou mesmo em dinheiro. Tanto faz. Mas foi mesmo para poder sair da mão do negreiro. Então aqui está indo muito bem. É a cooperativa mais sólida que a Paraíso, por exemplo, é a cooperativa, porque aqui é o grupo fechado que comanda e hoje não deve fornecedor, não deve operário, dividir com todo mundo e tem um nome já nas revistas, jornais, em todo o Brasil já deu certo, mas eles copiaram tudo para lá.
temos, né, também uma intensificação do fenômeno da chuva ácida, que é um fenômeno natural, só que é agravado, na verdade intensificado, com a emissão desses gases poluentes, né, durante a queima da cana-de-açúcar. Esses gases, né, lá na atmosfera, né, ao serem emitidos para a atmosfera, eles vão reagir com a água, né, da chuva, levando à formação de ácido. Dessa forma, quanto mais gás, né, quanto mais gases poluentes são emitidos para a atmosfera, maior também será a formação de ácido, implicando diretamente na acidez da chuva. E essa chuva ácida, ela é muito prejudicial para as plantações, né, tem grande importância agronômica, também é bastante corrosiva, podendo causar vários prejuízos, né, em edifícios, monumentos. E além disso tudo, né, do aquecimento global, da intensificação do fenômeno da chuva ácida, nós temos problemas, né, ocasionados à saúde. Porque durante, né, a queima da cana-de-açúcar são emitidos várias fuligens, né, e principalmente as partículas menores, elas podem penetrar no trato respiratório, causando várias doenças, como asma, né, ou até mesmo agravando alguma dessas doenças, da alergia, até mesmo câncer de pulmão. E já está sendo realizada, né, uma pesquisa na Universidade de São Paulo, porque lá em São Paulo também, né, são grandes produtores, os maiores produtores, né, de cana-de-açúcar, da incidência de pessoas, né, de indivíduos com câncer, né, de pulmão, onde eles fizeram um levantamento nos hospitais, né, de São Paulo para saber, né, essas pessoas que tinham câncer de pulmão. E eles verificaram, né, na verdade, que a maioria desses indivíduos são trabalhadores, né, de lavoura de cana-de-açúcar, porque são indivíduos que estão em contato direto com essas fuligens, né, com essas pequenas partículas que comprometem, na verdade, né, o sistema pulmonar. E eles ainda fizeram, né, esses pesquisadores de São Paulo, uma comparação desses indivíduos, né, dos trabalhadores que adquiriram o câncer pulmonar com indivíduos que adquiriram esse câncer pelo cigarro. E eles viram que o percentual de trabalhadores, né, das lavouras de cana-de-açúcar é muito maior do que aqueles indivíduos que contraíram, né, câncer, na verdade adquiriram ou agravaram o câncer pelo cigarro. Então, além de todos esses problemas, né, ambientais ocasionados, né, pela queima da cana-de-açúcar, nós temos os problemas relacionados à saúde, né, que são importantes. E disso tudo, né, eu deixo a dica para a gente poder preservar o nosso ambiente, né, usar os recursos naturais de forma sustentável para que as próximas gerações também possam usufruir desses recursos, né, como nós hoje. Aqui na região ela está se extinguindo em função de uma nova legislação que está sendo entrando em vigor esse ano, no ano de 2012, onde se fala que é obrigatória a redução em algumas áreas já nesse ano de 20% em relação à queima. Né? Então, algumas propriedades têm que colher já 20% a menos cana queimada. Eu vejo como um passo que está dentro de um processo de evolução das questões ambientais, e o setor vai se beneficiar de que forma? Primeiro, na adequação ambiental, que é importante, né? Todos nós temos a consciência ambiental em produzir sem causar danos ao meio ambiente, e também trair até outros benefícios, no meu entender, com relação até mesmo à produção da cana-de-açúcar. Né? À medida que aquela palha que vai deixar de ser queimada vai ficar no solo, ela vai reciclar alguns nutrientes, vai permitir que se mantenha a umidade do solo, pois nossa região ela apresenta algumas deficiências hídricas, ou seja, chove menos do que outras regiões que produzem cana, que afeta a nossa produtividade comparada às demais. Isso vai se refletir em maior produtividade para os produtores. E outras práticas também, como a questão da presença de ervas daninhas, de medicinal, tudo isso vai ser um benefício para o produtor ao aderir à colheita da cana sem queima. Quem viu o nosso município era um município rico de usina. Acabou umas 10 usinas, Poço Gordo, Santo Antônio, Baixa Grande, Cambaíba, Barcelo, acabou tudo, Cupi, acabou tudo. Só tem São José e Toca.
cidade, pelo Brasil afora, os usineiros aqui em Campos, estavam desperdiçando os dinheiros dos empréstimos em um uso próprio. Não era verdade. A partir da pesquisa eu fui descobrindo que a realidade era bem outra. Nunca houve para Campos um verdadeiro incentivo. Ele passou a ter quando o Dr. Evaldo Nojosa assumiu a direção do IAA. Mas mesmo assim, o IAA era um governo, pertencia ao governo federal. O incentivo maior eram para as usinas de São Paulo, porque eles fabricavam açúcar refinado que era para exportação. Ao passo que Campos, a usina o açúcar cristal, para consumo interno. Como consumo interno, num país em que queria manter pelo menos a cesta básica acessível, o açúcar nunca teve um preço que valesse a pena investir nisso. O resultado era que os usineiros gastavam, mas o lucro era muito pequeno. Eles tinham que realmente pegar empréstimos para sobreviver. Pegaram vários empréstimos, aí depois, através da criação da Cooperflu, o Dr. Evaldo Nojosa na gestão também, reuniu as usinas e começaram a pegar empréstimos, dando a produção como garantia. Aí veio o plano cruzado do José Sarney, cruzado 1, com juros baixíssimos. As usinas aproveitaram, né, não só as usinas, como até as fábricas já estavam instaladas em Campos, que era malharia, fábrica de jeans, pegaram os empréstimos. Só que a exigência do governo federal foi o seguinte: vocês vão modernizar as usinas. Vocês vão tornar essas usinas de vocês muito mais potentes do que elas são hoje. Mas esse incentivo não foi dado para a produção agrícola. Então tínhamos em Campos usinas com equipamentos de última geração e ao mesmo tempo não tínhamos a produção de açúcar, de cana suficiente. Ou seja, continuava se produzindo pouco e ao preço ridiculamente baixo. Aí veio o Plano Cruzado 2, José Sarney, em que os juros dispararam e era a hora do pagamento. Não tiveram como pagar e foi aí que realmente as usinas faliram. Eles seguraram, sempre tiveram dívidas, sempre seguraram as dívidas, mas aí foi impossível, não deu para continuar mais.